Meu nome é Vanessa Guimarães, eu sou professora do Cefet-RJ e eu queria dar boas-vindas a todos que estão aqui até agora, quem está nos acompanhando pela internet, para a nossa próxima palestra, que é Transformação Energética na Mobilidade Urbana. Essa palestra ela vai ser proferida pelo professor Paulo Emílio Valadão de Miranda. Professor Paulo, pode vir aqui para a gente te apresentar, por favor. É uma felicidade muito grande estar aqui com o senhor presencialmente, depois desse tempo todo de pandemia, que a gente ficou afastado. O professor Paulo, ele é professor titular da UFRJ, ele lidera o Laboratório de Hidrogênio da COP, e a sua graduação, mestrado e doutorado são em Engenharia Metalúrgica, correto? Então, ele vai poder compartilhar bastante com a gente essa questão da transição energética. Complementando a sua formação, ele também tem pós-doutorados em universidades da França, então eu acredito, professor Paulo, o palco é seu, vai brilhar brilhantemente com a gente aqui. Muito obrigada. Obrigado a você. Bom, boa tarde a todos, obrigado pelo convite. É uma satisfação apresentar aqui um pouco dessa área de uma mudança energética que está ocorrendo em todos os setores e particularmente também no setor de transportes. Eu acho que isso é. Bom, então eu vou falar sobre transição energética na mobilidade urbana, mas para poder chegar lá, eu vou abordar um pouco... achei que isso aqui apontava... Oi? Mas não está apontando, não. Só está mudando a cor do slide. Bom, eu vou falar um pouquinho das motivações para essa mudança energética que estamos vivenciando agora. E, então, sobre o que é essa transição energética para a energia do hidrogênio, que é o tema que eu vou trazer para vocês, falar um pouco sobre pilhas a combustível, o potencial do Brasil nessa área, e vou dar alguns exemplos de veículos nessa área. Olha, eu vou começar mostrando o seguinte... existem alguns negacionistas que dizem que o mundo periodicamente sofre mudanças climáticas e que isso não tem a ver com o ser humano, mas isso não é verdade. Se vocês olharem aqui, esse gráfico da esquerda, ele desce a 500 milhões de anos antes do momento presente. E nós vemos nele a evolução do teor de CO2 à direita na nossa atmosfera e à esquerda a temperatura da Terra. E vocês veem que depois de passar por glaciações e várias épocas diferentes, nós ficamos com a temperatura da Terra razoavelmente constante, até que lá em cima está marcado uma região escrito antropoceno. Antropoceno é quando nós, seres humanos, causamos mudanças na Terra. Aquela região pequenininha lá de cima está expandida aqui à direita. Vocês veem esse gráfico, começa de 1751 e vem até o nosso momento atual, em que nós observamos um aumento muito forte de CO2 na atmosfera terrestre, em função das atividades que nós próprios temos nesse planeta. Mas, olha, eu vou trazer agora para vocês algumas informações um pouco chocantes, tá? Veja bem, há vários anos atrás... não funciona. Há vários anos atrás, eu fiz um estudo em que eu superpus dados que estão marcados aqui em verde,
que é de poluição em diferentes cidades da Europa, por um estudo que havia sido feito na Europa. Tá. Sei. Ah, tinham me dito isso, eu esqueci, obrigado. Então, agora vai. Tá bom, agora funciona. Veja bem, esses dados que estão aqui em verde são de várias cidades europeias, mostrando a quantidade de material particulado, muito pequenininho, né? 2,5 microns, no ar dessas cidades, tá bem? E essa linha que tem aqui em azul é o limite que a Organização Mundial de Saúde estabelece como assim uma condição boa, né, para se ter no ar. Eu superpus a essa curva aqui uma outra que mostra mortandade por 100 mil habitantes devido a problemas cardíacos e respiratórios. E veja que, infelizmente, tem uma concordância enorme, né? Onde tem mais poluição com esses particulados, tem mais problema de saúde da população, o que já foi realçado numa apresentação que foi feita aqui hoje, tá? Veja, tem saído vários artigos sobre esse tema. Esse artigo que está aqui é de 2019 e ele faz uma contabilidade em 250 cidades do mundo sobre mortes que são devido ao problema de poluição urbana. E mais recentemente saiu agora no jornal O Globo, no dia 2 de dezembro, uma fotografia de São Paulo. Veja, isso que está nesse ar é oriundo não do que nós estamos habituados a falar, que tem CO2, que tem hidrocarbonetos não reagidos, são particulados, e esses particulados nós respiramos. E saiu na revista Nature Communications, agora, muito recentemente, um artigo mostrando que isso afeta mortes que ocorrem em bebês. 40% dos bebês que não têm sucesso, né, no parto são devido à poluição desse tipo. Agora, tem solução. Aqui, por exemplo, esse estudo, ele faz uma avaliação sobre qualidade do ar e algumas formas diferentes de avaliar como cumprir essa qualidade do ar, mostrando que isso pode sim decrescer e que as soluções para isso seriam melhorar a eficiência energética. Veja, os dispositivos de engenharia que nós usamos hoje, eles são muito ineficientes em termos de uso de energia. Eu não sei se vocês têm ideia, por exemplo, que o diesel colocado no tanque de combustível de um ônibus, de 100% da energia ali contida, só cerca de 20% são efetivamente usados para movimentar as rodas. Isso de um ônibus urbano, por exemplo. Um automóvel, se nós o colocarmos numa estrada plana em velocidade constante, ele vai utilizar cerca de 18% da energia contida no combustível, o resto é perdido. Se nós estivermos no trânsito da cidade, isso cai para 8%. Veja,
jogar fora 92% da energia que a gente dispõe para utilizar não é algo muito bom. Então, eficiência energética é algo que nós temos que trabalhar muito. Aqui já foi muito falado em enfatizar o transporte público, isso é óbvio, né? Deslocar tráfego veicular por transporte ativo, também já foi muito falado aqui hoje, e eletrificar o transporte. Veja, nós ainda usamos motores a combustão interna, e tem vários fatores associados a esse uso de motores a combustão interna no setor de transportes, e existe, então, uma motivação importante agora para uma transição energética. Veja, nós temos emergências climáticas, que já foram mencionadas aqui hoje, cada vez mais, infelizmente. Temos um crescimento da demanda de energia, que é algo assim absolutamente impressionante. Esse gráfico que está aqui, ele mostra a energia consumida no mundo em função dos anos. Essa energia está medida aqui em hexajoule. Veja, um hexajoule representam 10 elevado a 18 joules. Isso é energia contida em 170 milhões de barris de petróleo, um hexajoule. Se vocês olharem aqui agora, nós estamos partindo no mundo para consumir mais de 700 hexajoules por ano. Para vocês terem uma ideia de como esse crescimento é importante, apenas 2 décadas do século XX foram suficientes para que a humanidade gastasse toda a energia usada durante o século XIX. E isso está se repetindo agora durante o século XXI. Então, esse crescimento da demanda de energia é muito grande, e nós vivemos agora o que a gente chama um momentum do hidrogênio. Isso significa o seguinte, que tecnologias para uso de hidrogênio para fins energéticos estão prontas, estão disponíveis, e o custo de utilização vem decrescendo progressivamente. Além disso, nós temos um aumento populacional muito grande no mundo, o que causa uma desigualdade social imensa, né? Eu não sei se vocês leram aí, mas na semana passada o mundo atingiu 8 bilhões de pessoas, né? Em 2040, nós vamos ser 9,6 bilhões de pessoas. É muita gente, né? Então, veja que isso nos leva a uma transição energética para utilizar biocombustíveis, como já fazemos muito aqui no Brasil, resíduos, eletricidade renovável associada a armazenamento de energia com hidrogênio, e hidrogênio que nós vamos ver daqui a pouquinho, pode ser obtido de diversas formas, inclusive algo muito novo, que é hidrogênio natural. Quer dizer, nós descobrimos que há hidrogênio disponível para ser utilizado no planeta Terra, e que isso nos levará a buscar eficiência energética e descarbonização. E olha aqui, eu comentava agorinha mesmo sobre os motores a combustão interna, questão de eficiência deles, da poluição que causam, e veja bem, não são só particulados, não são só outras emissões como de CO2. O metano, ele tem um efeito 28 vezes maior que o CO2
como gás de efeito estufa. E o óxido de nitrogênio, que é típico de um motor que trabalha em temperatura elevada, 265 vezes maior. Então, nós estamos agora entrando numa era da energia do hidrogênio. Vamos ter aqui desenvolvimento econômico e descarbonização. Veja que interessante esse gráfico, ele nos mostra que a nossa sociedade já vem progressivamente usando combustíveis que mudaram da madeira para o carvão, para o petróleo, para o gás natural. E nós observamos que a cada mudança dessa diminui a complexidade química do combustível, que está aqui representada, diminui também o teor de carbono e aumenta o teor de hidrogênio. E, progressivamente, aumenta a intensidade energética. Então, veja que nós estamos caminhando para uma era em que o hidrogênio passará a ser utilizado como um combustível, como um vetor energético. E falar em energia do hidrogênio significa falar na utilização de hidrogênio e compostos que o contêm, que são vários, né? Como a água, o etanol e vários outros, né? Para gerar energia a ser suprida para todos os usos práticos necessários, com elevada eficiência, fantásticos benefícios ambientais e sociais, porque não tem carbono, né? E, eventualmente, competitividade econômica, que é o que se está correndo atrás agora com o desenvolvimento desse sistema. Veja que, pela primeira vez, nós vamos ter um sistema energético circular. Por exemplo, nós poderemos usar a água para produzir hidrogênio, com o hidrogênio produzir energia numa pilha a combustível, sobre a qual eu vou falar já, e, ao usar a pilha a combustível com hidrogênio, nós temos como subproduto água. Então, a gente saiu da água, a gente volta à água. É a primeira vez que há a possibilidade disso ocorrer num sistema energético onde o hidrogênio pode ser usado para estabilizar o uso de renováveis, pode ser produzido a partir de muitas fontes diferentes. Quando é usado, descarboniza o ambiente. Está agora virando uma commodity energética internacional e pode, em países principalmente como o Brasil, ser obtido a partir de formas muito variadas. Eu vou falar um pouco rapidamente aqui sobre pilha a combustível. Pilha a combustível é um conversor de energia. É um dispositivo que representará para o século XXI uma importância análoga àquela que os computadores representaram para o século XX. Existem diferentes tipos de pilha a combustível, eu não vou ter tempo de entrar aqui nos detalhes, mas hoje eu vou falar mais da pilha a combustível de membrana polimérica. Ela funciona em temperaturas relativamente baixas e tem uma eficiência relativamente elevada comparada com os dispositivos que nós estamos acostumados a usar. Veja, uma pilha a combustível, ela tem um eletrólito e 2 eletrodos, sendo um anodo, o outro é o catodo. E ela funciona
da seguinte maneira, exemplificando aqui para pilha a combustível de membrana polimérica. Nós fornecemos hidrogênio no anodo. Esse hidrogênio aqui, ele sofre primeiro uma fisissorção na superfície do eletrodo, depois uma quemissorção dissociativa e, finalmente, os átomos são ionizados, liberando o único elétron do átomo de hidrogênio para percorrer um circuito externo, enquanto o próton atravessa o eletrólito, que não é condutor de elétrons, ele é só condutor iônico. Então, o próton atravessa o eletrólito e, quando chega no anodo, ele reage com oxigênio do ar, no catodo, ele reage com oxigênio do ar que é fornecido ao catodo e produz vapor d'água. Esse é isso que é produzido quando se utiliza uma pilha a combustível. Para vocês terem ideia, essa é uma pilha a combustível do tipo que nós usamos no nosso ônibus a hidrogênio desenvolvido aqui na UFRJ. Veja, as variações são muito grandes, né? Essa aqui, fabricada pela Ballard, tem potência de 30 watts. Então, nós podemos produzir pilhas a combustível de potência muito pequenininha e de potências elevadas para aplicações variadas. O hidrogênio, conforme eu falei, ele pode ser produzido a partir da água, a partir de biomassas de rejeito e de manejo, a partir de resíduos antropogênicos e também de combustíveis fósseis. Então, nós temos muitas formas diferentes de produzir hidrogênio. Veja, sabemos hoje até que na Terra brota hidrogênio. Já foram localizados, e eu vou comentar isso no Brasil, vários locais onde existe hidrogênio, e no futuro nós teremos aqui no Brasil poços de hidrogênio natural, como nós temos poços de petróleo e gás natural, com uma grande diferença, sabe qual é? O petróleo e o gás natural são combustíveis fósseis. Eles foram aprisionados no subsolo da Terra durante milhões de anos por movimentações de placas tectônicas, e aí eles geraram esses produtos que hoje nós consumimos. Já o hidrogênio natural, ele é abiótico, e ele é renovável. Isso significa o seguinte: não há um reservatório que a gente use até acabar, não. Na medida que a gente usa, mais chega. E isso continua dessa maneira. Para vocês terem uma ideia, existe uma fonte de hidrogênio natural que, por ser misturado com metano, a chama é visível. Isso fica num local onde há muitos séculos pertencia à Grécia e hoje pertence à Turquia. É numa região chamada Olímpia. E lá existem chamas, numa montanha chamada Yanartas, que significa chama permanente, que são relatadas há mais de 2.500 anos. E essa foi a origem da tocha olímpica. Não é à toa que lá o lugar tem esse nome. Então, veja, uma característica fenomenal é que o hidrogênio natural é renovável. Isso aqui é na região do São Francisco, no sertão brasileiro, em Minas Gerais. Continuando a falar aqui sobre o hidrogênio natural, onde tem essas bolinhas, são regiões no Brasil
onde ocorrências já foram comprovadas. Outras bolinhas vão ser colocadas nesse mapa aí, mas ainda não são públicas. O Brasil tem uma potencialidade imensa para a produção de hidrogênio, não só a partir dos combustíveis fósseis, mas, por exemplo, pela produção de biodiesel, cujos subprodutos podem ser usados para produzir hidrogênio, a partir do biogás, que traz algo muito interessante, que é o seguinte: quando a gente produz hidrogênio a partir do gás natural, a gente faz a reforma a vapor do gás natural. Quando a gente produz hidrogênio a partir do biogás, a gente faz a reforma a seco do biogás com CO2. E isso nos dá a oportunidade de ter emissões negativas de CO2 no ciclo de vida desse processo. Além disso, quando nós usamos biomassa, o CO2 que nós emitimos é um CO2 biogênico. Ele não veio do subsolo, ele não contribui com o acúmulo de CO2 na atmosfera, porque, antes disso, uma planta fez fotossíntese e obteve CO2 da atmosfera. Veja, então, que o Brasil tem muita possibilidade de energia elétrica para fazer eletrólise da água, né? Hidráulica, solar, eólica. Nós temos 3 regiões no Brasil que são muito bem dotadas para energia eólica e solar. Uma é no Nordeste, a outra no sul do Brasil e a outra aqui no Rio de Janeiro. Quer dizer, o Rio de Janeiro, além de ter muito petróleo, gás natural, ainda tem muita insolação e vento disponíveis para a produção energética. Isso aqui mostra um histórico, eu vou passar rapidamente, do desenvolvimento dessa área no Brasil. A primeira pilha a combustível fabricada no Brasil, desenvolvida e testada, foi realizada aqui na COP, no Programa de Engenharia Metalúrgica e de Materiais da COP. Nós criamos o Laboratório de Hidrogênio da COP também já há algumas décadas, lançamos um ônibus a hidrogênio que está próximo de encontrar uma aplicação prática real na cidade de Maricá, que fica cerca de 1 hora daqui. E hoje em dia o Brasil está desenvolvendo o Programa Nacional do Hidrogênio. Veja que interessante esse estudo feito pela Bloomberg, que mostra o seguinte: o Brasil é o local com melhores condições de produzir hidrogênio mais barato do mundo, tá? Então, é um estudo que mostra competitividade sob o aspecto econômico de produção de hidrogênio. E para vocês terem uma ideia de como anda esse setor, esse gráfico aqui mostra a capacidade de manufatura de eletrolisadores para produzir hidrogênio no mundo, que de 2022 para 2023 vai simplesmente dobrar. Então, esse é o momento do hidrogênio que nós estamos vivendo. O Brasil ele fez um roteiro para a energia do hidrogênio e publicou em 2005 e, atualmente, ele está fazendo outro. Tá? E já vários países têm estratégias definidas para o uso energético do hidrogênio. Durante os anos de 2023 e 2024, principalmente, a estratégia brasileira vai se desenvolver
baseando em desenvolvimento de tecnologia, recursos humanos, planejamento energético, regulação, desenvolvimento de mercado e cooperação internacional. Será que quem está comandando aí pode dar um cliquezinho aqui? Isso aqui é um vídeo. É só dar um clique aqui. Eu acho que daqui eu não consigo. Não sei se... tá bom. Isso aí sou eu dirigindo um Mirai na semana passada. O Mirai é o carro a hidrogênio da Toyota. Veja, um carro espetacular para se dirigir, ele é extremamente silencioso e com uma carga de cerca de 5,5 quilos de hidrogênio, você pode andar 800 quilômetros. Então, assim, ele tem uma autonomia fantástica e tem uma diferença muito grande em relação ao veículo elétrico, puramente elétrico, porque esse veículo tem motorização elétrica e não existe motor a combustão interna nele. E aqui está localizada a pilha a combustível dele, olha. Esse é o dispositivo que usa hidrogênio, que está armazenado fora do ambiente da cabine no veículo, tá? E com todas as medidas de segurança para ventilação, né? Para fora, caso seja necessário. Então, um veículo eficiente, silencioso, e, infelizmente, ainda muito caro, né? Então, nós não podemos bancar um carro desse ainda hoje. O Brasil tem uma solução para automóveis que ainda utiliza o motor a combustão interna, né, usando etanol, coisa que os países do hemisfério norte não têm até hoje. Então, a nossa emergência por automóveis sustentáveis, ela é menor do que quem está no hemisfério norte hoje em dia, tá? Isso aqui é para mostrar para vocês por que nós optamos por trabalhar com um ônibus a hidrogênio. Ele é o principal meio de transporte urbano. O Brasil é um grande produtor mundial de ônibus, então tem um mercado importante. Vocês todos aqui sabem como eles são importantes nas nossas regiões metropolitanas. Isso ajuda muito a mitigar a poluição urbana e contribui para melhorar danos à saúde da população. E vale mencionar que o Brasil é o único país do mundo que já fez uma mudança de combustível veicular em larga escala e com sucesso, que é o caso do uso do etanol, que muita gente acha que o Brasil começou a usar na década de 80, por aí. Não é, não. O primeiro carro a etanol rodou no Brasil, no Rio de Janeiro, na década de 1930, 1920 e tantos. 1926, por aí. Então, vem de lá esse desenvolvimento que hoje é um sucesso no Brasil. Aqui, para mostrar um pouquinho para vocês da nossa tecnologia, e tem um aspecto importante, que é o seguinte: normalmente, em veículos a hidrogênio, como ocorre no automóvel que eu acabei de mostrar para vocês, e como ocorre em ônibus a hidrogênio que são desenvolvidos em outros lugares do mundo, a potência que o veículo precisa para andar mais rápido, para carregar algo muito pesado, para subir um plano inclinado, e a energia que ele precisa para a autonomia dele vem de um mesmo lugar. Por exemplo,
no automóvel que eu recém mostrei é do hidrogênio armazenado no veículo e da pilha a combustível. É esse sistema de hidrogênio e pilha a combustível que fornece potência e fornece a energia para a autonomia grande que o veículo tem. Na tecnologia que nós desenvolvemos aqui na COP, nós colocamos predominância de potência em baterias e predominância de energia em hidrogênio. Isso permitiu que nós embarcássemos uma pilha a combustível de pequena potência. Por exemplo, a pilha a combustível que nós usamos no nosso ônibus tem potência cerca de 1/3 daquela usada no automóvel da Toyota, tá? Como é uma pilha a combustível de pequena potência, ela é mais leve, ela é mais barata e ela consome menos hidrogênio para o seu funcionamento. E nós temos um sistema de armazenamento de energia elétrica a bordo, com baterias de íon de lítio, e desenvolvemos todo o hardware e software para estabelecer essa engenharia de hibridização de energia a bordo do veículo e controlá-la, tá? Então, essa é a tecnologia que nós desenvolvemos aqui, em que nós temos pilha a combustível, que usa hidrogênio para gerar energia elétrica que é usada para tudo no veículo, tudo, para o movimento, para ar-condicionado, para abrir e fechar a porta, limpa vidro, tudo, tá? Então, o veículo usa eletricidade em tudo que ele tem. Esse é o ônibus andando aqui na cidade universitária. Ele funcionou durante 1 ano aqui na cidade universitária para levantarmos dados operacionais. Esse é o nosso protótipo número 2. A gente fez um primeiro protótipo que foi demonstrado em 2010 e participou de uma competição chamada Challenge Bibendum. Depois, um segundo que foi demonstrado na Rio+20, um terceiro que foi demonstrado nas Olimpíadas do Rio em 2016, e agora nós estamos desenvolvendo uma versão pré-comercial desse veículo. Isso aqui se chama um diagrama de Sankey e serve rapidamente para mostrar o seguinte: de toda a energia embarcada no veículo, 46,6% chegam nas rodas. Um ônibus a diesel é 21%, tá bem? Nós temos hoje, conforme eu já havia mencionado, um projeto com Maricá, onde, a partir do ano que vem, estarão rodando lá em testes esse nosso ônibus híbrido, elétrico e hidrogênio, um outro ônibus muito semelhante a esse, que também é híbrido, mas ele é elétrico etanol, quer dizer, energia que vem do etanol, enquanto aqui vem do hidrogênio, e um ônibus com tração 100% elétrica, que é configurado para uso escolar. Eu não vou entrar em detalhe aqui agora, mas um sistema veicular local como esse aqui pode ter, numa certa região, geração de energia elétrica renovável, uso de energia elétrica para produzir e armazenar hidrogênio, uso do hidrogênio em veículos
a hidrogênio e eletricidade também, porque o nosso ônibus ele é pré-conectável à rede elétrica, e o uso de hidrogênio, se necessário, em pilha a combustível para fornecer energia elétrica para aquele sistema. E mais ainda, o próprio ônibus pode fornecer energia elétrica para um sistema local. Então, ele pode parar e energizar esse prédio, por exemplo. Tá? Bom, era isso que eu tinha a apresentar. Desculpa aí se eu passei um pouquinho. Obrigado. Professor Paulo, muito obrigada. Somos nós quem pedimos desculpas, porque a gente está um pouquinho atrasado com a nossa agenda, mas seria um prazer se a gente pudesse ouvir um pouco mais. O senhor demonstrou bem essa questão, porque hoje a gente ouve muito falar sobre o hidrogênio verde como se fosse uma coisa nova, revolucionária, mas aqui na COP vocês estão estudando há muito tempo. Então, é muito legal, é muito interessante trazer essa outra visão também dentre as palestras que a gente já teve aqui hoje. Muito obrigada. Dado o adiantado tempo, eu vou abrir espaço para uma pergunta só, e aí depois, se a gente tiver outras perguntas, a gente entra em contato com o professor, a gente encaminha para você. Alguém aqui gostaria de fazer alguma pergunta? Deixa eu ir lá, só um minutinho. Boa tarde, professor. A minha pergunta é o seguinte: é muito bonito, é muito legal ver aí o hidrogênio funcionar, mas como é que isso ia chegar para a população? Porque é tudo muito complicado, nada vem de graça. A gente vê aí tudo funcionando bem, a gente já vê vídeos para todo lado aí, gente falando sobre hidrogênio, botando hidrogênio no carro a combustão, isso e aquilo. Eu queria saber só como ia funcionar isso daqui a uns anos para a população mesmo, para carro, até para a fábrica mesmo, que utiliza muita energia. E hoje a gente também tem energia solar que poderia ser usado em várias coisas e não ia ser prejudicial para o meio ambiente, né? Como é que é seu nome? Marco Antônio. Marco Antônio, obrigado aí pela sua pergunta. Eu queria começar te dizendo o seguinte: às vezes a gente vê falar sobre hidrogênio e acha que é algo muito novo. O que é novo é o uso energético do hidrogênio. Mas veja bem, o mundo já usa hoje 120 milhões de toneladas de hidrogênio por ano. Isso é muita coisa. Nós usamos hidrogênio em vários processos industriais, de indústrias petroquímica, química, alimentícia, siderúrgica. Então, nós já sabemos produzir, armazenar, transportar e utilizar hidrogênio. O que é novo agora é o uso energético, principalmente associado com a pilha a combustível, que é um conversor de energia novo. E aí você deve imaginar o seguinte: mas isso tudo vai ser muito caro, como é que chega no povo? É verdade. Sabe o que eu me lembro? Que uma vez eu fui num casa-cor aqui no Rio, há muitos anos atrás. E eu cheguei num lugar lá e tinha uma televisão maravilhosa. Aí eu falei, caramba, que televisão é essa? Aí me explicaram. Aí eu falei, puxa, mas quanto custa? Aí, depois que me disseram o preço, eu vi que era o preço do meu carro. Eu falei, puxa, mas será que para eu ter uma televisão eu vou ter que gastar tanto quanto eu gasto para comprar um carro? E veja bem, quem não tem televisão hoje? Televisão a plasma e vai por aí afora. Então, esses novos produtos tecnológicos, eles têm o que a gente chama uma curva de aprendizagem, de decréscimo de custo, que está mostrando um decréscimo muito forte. Posso te dizer que eu tenho um aluno de doutorado aqui no PET, que fez um estudo
e mostrou o seguinte: trens a hidrogênio competem economicamente no Brasil hoje. Se nós resolvermos fazer trem a hidrogênio, hoje no Brasil eles já competem economicamente. Um outro aluno nosso de doutorado também do PET mostrou nos cálculos dele que BRT, ônibus de BRT a hidrogênio no Rio, serão economicamente viáveis a partir de 2025. Isso está muito próximo, entende? Então, veja bem, veículos pesados são aqueles que mostram a maior viabilidade econômica. E essa tecnologia chegará a nós agora através de veículos pesados, ônibus, trens, embarcações, caminhões. E já há um veículo leve que é um sucesso na América do Norte. São aqueles veículos usados para transportar cargas em galpão. Empilhadeiras, obrigado. As empilhadeiras, já há dezenas e dezenas de milhares de empilhadeiras a hidrogênio, porque as que usam diesel poluem muito, e as que são puramente elétricas têm um problema da autonomia. Então, de veículo leve até agora, o sucesso é com as empilhadeiras. Agora, ônibus e trens estão entrando em mercado nesse momento. Então, isso está, sim, chegando ao nosso uso e nós vamos nos surpreender com a rapidez que isso vai acontecer. Se você tiver mais interesse nessa área, entre no site da Associação Brasileira do Hidrogênio, que vai realizar o 3º Congresso Brasileiro do Hidrogênio em final de maio de 2023, tá bom? Obrigado. Muito obrigada, professor Paulo, muito obrigada pela questão colocada. A gente pode continuar conversando sobre isso no Brant, né? Eu queria só dar um último aviso, que às 13h45 nós faremos a foto oficial do evento do lado de fora da Novateca. Então, após o brunch, a gente pode se encontrar lá para tirar a nossa foto e marcar essa volta presencial, híbrida presencial do Rio de Transportes. Muito obrigada a todos.